A gente recebe também o jornalista Luiz Carlos Ramos, que trabalhou no Estadão, no Jornal da Tarde, aqui em São Paulo, e viu muitas das histórias do rei do futebol. Inclusive, Luiz Carlos, estou aqui com o Bruno Prado, com o Nelson Kobayashi, a gente estava se deliciando aqui vendo as imagens de Pelé, né? É tão rico, né? A assistir, encantador, né? A gente fica estupefato aqui vendo as imagens, né? Acompanhando o que fazia Pelé em campo. Mas queria te ouvir um pouquinho, Luiz Carlos, sobre a pessoa, sobre quem era Pelé fora dos gramados, né? Muito da trajetória dele a gente já sabe, de tudo que ele foi, de tudo que conquistou, de tudo que ele fez dentro de campo, mas queria de você um relato do Pelé fora dos gramados, de Edson Arantes do Nascimento. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, Luiz Carlos. Boa noite. Boa noite, é um prazer participar. Eu sou fã da Jovem Pan, da TV Jovem Pan, desde o tempo da Rádio Pan-Americana. E foi pela Rádio Pan-Americana que eu vi a transmissão daquela Copa de 58. Naquele tempo não tinha TV direto, a TV direto foi só em 1970 e videotape em 62. E recentemente eu comprei o livro do Thiago sobre 58 e pude relembrar então como que era quando eu tinha 14 anos e me entusiasmei por futebol exatamente com aquela grande conquista na Suécia, depois de 62, assim por diante. Pois bem, parabéns para vocês por relação a esse texto que eu acabo de ouvir agora, junto com esses gols maravilhosos do Pelé. É uma crônica do Mauro Betting, Luiz Carlos, só para deixar o crédito, não deixar passar, é uma crônica do Mauro Betting, do genial Mauro, nosso parceiro também Mauro aqui Betting, da equipe de esportes. Eu trabalhei com ele na TV Gazeta, realmente um texto maravilhoso dele, acompanha o futebol há bastante tempo, é um cara sério com relação às pesquisas. Pois bem, os gols em si são uma resposta para aqueles que perguntam: será que o Pelé foi mesmo o melhor jogador de todos os tempos? Será que o Maradona não foi melhor? Será que o Ronaldo Fenômeno ou o Messi, será que não foram melhores? Ora, eu não sou dono da verdade, mas eu sou da geração Pelé, que eu vi o Pelé desde 58, aí eu vi nos estádios de 58, quando ele jogava pelo Santos, né? E depois, como jornalista, eu comecei a entrevistar o Pelé em 1964, quando eu estava começando no velho jornal Mundo Esportivo, do Geraldo Bretas, e acompanhei a carreira do Pelé. Eu participei da cobertura do 10º gol em 1969, por sinal que quem estava no Maracanã para cobrir aquele jogo era o Reginaldo Leme, que mais tarde ficou famoso como jornalista da Fórmula 1. Agora, quanto à sua pergunta, como que era o Pelé como pessoa? Aí aqui está. No texto do Mauro Betting, inclusive, ele chegou a colocar de passagem algumas derrapadas dele. De fato teve, mas quem derrapou foi o cidadão Edson Nascimento, e foi uma derrapada relativa àquela questão da filha, que é muito polêmica, porque as reportagens mais detalhadas mostram o quanto houve atravessadores naquele episódio, tentando tirar vantagem em cima do fato do Pelé ser não apenas famoso, como também milionário. Então, a história ficou mal contada, e é verdade que faltou, da parte do Pelé, um pouco de assessoria de comunicação, no sentido de fazer um pouco a defesa dele de uma maneira mais clara. O Pelé, entre outros defeitos, ele também não era bom para escolher sócios. Ele teve vários problemas na hora de ter empresas e tudo, não escolhia bem os empresários, mas o fato é que, vejam só, como é que a gente pode duvidar do caráter de um cara que jogou pelo mesmo clube, o Santos Futebol Clube, de 1956, até se despedir ajoelhado lá na Vila Belmiro contra a Ponte Preta em 1974. Então foram 18 anos seguidos. Hoje, quando o jogador completa 16 ou 17 anos, já está pensando em ir para o Real Madrid ou ir para o Liverpool, qualquer clube da Europa, né? Ele recusou propostas, acabou se aposentando, entre aspas, no Santos, e algum tempo depois foi jogar no New York Cosmos, e com aquela maravilha que foi de ele ajudar a plantar o futebol nos Estados Unidos, na terra do beisebol, do futebol americano, a ponto dos Estados Unidos terem organizado a Copa do Mundo de 94, que o Brasil acabou ganhando, né? E então, quando a gente vê o Pelé com aqueles gols, inclusive na Copa de 70, com 4-1 contra a Itália. E quanto ao Pelé, pessoalmente, nas vezes em que eu entrevistei,
E olha que, quando eu entrevistei a primeira vez, eu tinha apenas 20 anos de idade, eu era um foca de um pequeno jornal, que era o Mundo Esportivo, estava começando, e ele me atendeu como atendia o Orlando Duarte, como atendia tantos jornalistas famosos da época, né? Então, depois eu fui evoluindo, fui chefe de esporte do Estadão, fui professor na PUC, escrevi livros e tudo, e a última vez que eu encontrei com ele, eu trabalhava na TV Gazeta, participava da mesa redonda, quando ele participou do programa lá. Então, eu fiquei muito tempo sem conversar com ele, mesmo porque eu mudei de função no jornal. Eu passei de editor de esportes a editor de Geral e Cidades, eu fui repórter especial, fui editor da primeira página, mas continuei acompanhando o futebol, acompanhando o esporte do modo geral. E vou revelar uma coisa para vocês. Ele era considerado o atleta do século, né? Atleta do século em função de uma pesquisa feita pelo jornal L'Équipe da França, que foi publicada em 1980. Em 1980, eu estava em Moscou, cobrindo a Olimpíada, comprei o jornal, era um suplemento, e foi uma pesquisa com a participação de jornalistas esportivos do mundo inteiro. Ele ganhou do Cassius Clay, do Muhammad Ali, ganhou de tenistas, de ciclistas, ganhou de outros futebolistas, né? E aí o Comitê Olímpico Internacional, em 1999, resolveu conceder a ele, de fato, o título de atleta do século XX. Pois bem, o Messi agora, que foi sensacional nessa Copa do Mundo de 2022, merece, por enquanto, ser o atleta do século XXI. Mas, em termos de todos os tempos, fica muito difícil a uma pessoa, mesmo que tivesse a idade com que morreu o Oscar Niemeyer, morreu com 106 anos, é muito difícil estabelecer comparações. Eu, por exemplo, eu não cheguei a ver o Friedrich aqui no Brasil jogar. Ele foi do começo da década do começo do século XX. Não cheguei a ver o Leônidas da Silva. Quando eu nasci, ele estava praticamente encerrando a carreira. Agora, quanto ao Pelé e outros jogadores do mundo inteiro, e levando em conta que quando o Brasil foi campeão de 58, a gente não tinha transmissão direta, e o que a gente via da Copa de 58 eram filmes que vinham, aviões que faziam escala lá de Estocolmo, de Gotemburgo, até chegar aqui, demorava 2 ou 3 dias, eram filmes de apenas 5 ou 6 minutos. Né? Ô Luiz... Em 62 a coisa melhorou, mas em 70 é que a gente teve uma ideia bastante clara, o mundo inteiro viu de fato quem era o Pelé. Luiz, o Bruno Prado está aqui com a gente também, vai te fazer uma pergunta. Boa noite, Luiz Carlos, um prazer falar com você. Boa noite. Você acompanhou a carreira do Pelé, como você falou, e muitas vezes quando a gente está diante de momentos históricos, né, quando nós estamos diante de momentos históricos, a gente só vai perceber isso depois. Isso acontece, no momento a gente não tem essa noção. Naquele momento, vocês tinham noção do que estavam vendo, do que estava acontecendo, do tamanho do Pelé, ou isso ficou mais claro alguns anos depois? Sim, a gente tinha noção. Aliás, eu quero citar aqui, homenageando o então chefe de esportes do Estadão, em 69, quando o Pelé fez o 10º gol, exatamente no dia 19 de novembro de 69, o 10º gol, e foi uma pena que foi um gol de pênalti, né, contra o Andrada. O ideal seria um daqueles golaços dele, mas não importa. Com aquilo ele completou 1000 gols. E na carreira toda ele fez 1182, ainda teve um outro gol do amistoso, seria o 1183, mas naquele tempo, ou seja, final da década de 60, começo da década de 70, a gente tinha noção que, de fato, o Pelé era completamente diferenciado. Né? Eu estive com ele em 1974, quando ele estava para se despedir, ele foi muito gentil, ele ofereceu para a imprensa um jantar no Hotel Hilton, ali na Avenida Ipiranga, que nem existe mais, e ofereceu para cada um uma medalha comemorativa da despedida dele. Tá? E ele, educadamente, ele percorreu mesa por mesa, tirando foto com a gente, com todas as pessoas, né? Agora, ele, em campo, ele era um monstro. Então, essas definições que agora estão aparecendo, né? O Pepe dizendo que ele era fora do planeta, né? Quando perguntaram para o Pepe
quem era o maior goleador, ele falou, eu sou o maior goleador do Santos, marquei 500 e tantos gols. Não, mas o Pelé. Não, o Pelé é fora do planeta. E assim por diante. Então, essa verdadeira reverência já existia nos anos 60 e 70. Sim. Depois, de repente, ficaram com aquela mania de querer comparar Pelé com Maradona. Maradona foi ótimo, mas o Pelé foi muito mais completo, foi mais ajuizado também, é um cara que não usava droga, que não fazia propaganda de cigarro, propaganda de bebida, nada disso, e teve uma longevidade, convenhamos, né? Muito bem, esse o Luiz Carlos Ramos. Obrigado mais uma vez, Luiz, pela presença aqui com a gente nessa noite de quinta-feira, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Muito bom contar com você também. Boa noite, um bom descanso por aí, Luiz. Boa noite, prazer participar.